noite, igreja, em nome de Jesus. Boa noite, povo de Deus. Vamos aplaudir bem forte nosso Senhor Jesus. Só Ele é digno de honra, de glória, de toda adoração. E eu convido a você a se colocar de pé nesta noite, em nome de Jesus. E vamos buscar a presença do nosso Deus, amém? Eu quero unir a minha fé com a sua e juntos vamos entrar no trono da graça de Deus, amém? Aí onde você está, feche seus olhos agora, seus olhos fechados, seu coração bem aberto na presença do Senhor. E vamos falar com o nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso amado Pai, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, Deus, nós entramos diante da Tua santa e gloriosa presença, Pai. É com muito temor e tremor que nós nos aproximamos diante da Tua face, diante da Tua presença. E colocamos, meu Deus, este culto e essas vidas que aqui está diante do Senhor, Pai. Que o Senhor tenha a liberdade de manifestar o seu poder. Que o Senhor tenha a liberdade, Espírito Santo, de manifestar a Tua graça, a Tua misericórdia sobre as nossas vidas, Senhor. Porque a Tua palavra diz que nós devemos nos aproximar com toda a confiança diante do trono da graça, aonde nós iremos receber a misericórdia do Senhor, Pai. Então vem, Espírito Santo, não te detenhas em agir neste lugar, que nós possamos ser um instrumento em Tuas mãos, ó Deus. Usa nossas vidas nesta noite, Pai. Que cada toque venha ser dirigido pelo Teu Espírito Santo. Oh Jesus, receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, receba o nosso coração na Tua presença, Pai. Aleluias. E vamos adorar ao Senhor em espírito e em verdade nesta noite, em nome de Jesus. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo meu ser. Diga para Ele: confio em Ti, confio em Ti. Creio que Tu és a cura, creio que és tudo para mim. Você pode declarar: eu creio que Tu és a vida, Senhor. Creio que Tu és a vida. Creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Precisamos do Senhor. Precisamos da Tua presença, Pai, em nossas vidas. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me leva, Senhor, me levas pelo fogo, curando todo o meu ser, curando todo meu ser. Diga para Ele: confio em Ti, confio em Ti, confio em Ti. Creio que Tu és
que Tu é a vida, Senhor. Creio que Tu és a vida. Creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Creio que Tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Oh, Jesus, Tu és lindo, Senhor. Aleluias. Creio que Tu és a vida. Creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Nós precisamos tanto da Tua presença no nosso meio, Pai. Nós precisamos tanto da Tua palavra, Senhor. E nós sabemos e nós cremos que a Tua palavra, ela é tão poderosa, Senhor, que ela tem um poder para salvar e para libertar as nossas vidas, Senhor. Então olha para nós com Teus olhares de amor. Olha com Teus olhares de misericórdia. Porque nada é impossível para aquele que crê no Senhor, Pai. Nada é impossível para Ti. Nada é impossível. Nada é impossível para Ti. Tens o meu mundo em Tuas mãos. Nada é impossível para Ti. Nada é impossível. Nada é impossível para Ti. Tens o meu mundo em Tuas mãos. Nada é impossível para Ti. Nada é impossível. Nada é impossível para Ti. Tens o meu mundo em Tuas mãos. Creio que Tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Nós cremos, Espírito Santo, que Tu és a vida, Senhor. Creio que Tu és a vida. Creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso. E vamos aplaudir bem forte. Creio que Tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Diga, eu creio que Tu és a vida, Senhor. Ei, Jesus. Creio que Tu és a vida. Creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. E vamos aplaudir bem forte.
forte, nosso Senhor Jesus. Digam graças a Deus. Olha para o seu irmão que está do seu lado. Diga assim, ó: que bom que você veio nesta noite, em nome de Jesus. E com alegria no nosso coração, nós vamos adorá-lo de todo o nosso ser. Diga amém. Então vamos aplaudir mais uma vez o nosso Senhor Jesus. Aleluias. A próxima canção que nós iremos adorar ao nosso Deus, ela diz que o nosso Deus, Ele é poderoso e não há outro Deus comparado ao nosso, amém? Quantos aqui creem nisso? Que o nosso Deus está acima de todas as coisas. O nosso Deus governa sobre tudo e sobre todos, amém? Aleluias. Vamos aprender essa música então? Se puder colocar o refrão por gentileza. Aleluias. Vamos declarar que Ele é grande. Aleluias. É mais ou menos assim, ó. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus. Nosso Deus, de novo, Deus, tu és grande. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus. Nosso Deus, aleluias. Aplauda o Senhor, amém? Aleluias. Água em vinho tornou, os olhos dos cegos abriu, não há outro igual a Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir, não há outro igual a Deus. Deus, tu és grande, Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus. Nosso Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir, não há outro igual a Deus. Deus, tu és grande, declare. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus. Nosso Deus. Deus, tu és grande, Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus. Nosso Deus. Nós cremos em Ti, Senhor. Tu estás acima de todas as coisas. Aleluia. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Cante.
Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Não há o que temer. Deus, tu és grande. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Não há. Não há o que temer. Vamos aplaudir bem forte o nosso Deus. Deus é conosco, sim ou não? Olha para o seu irmão e fala assim, ó, Deus é conosco. Se Deus é conosco, diga assim para ele, então por que você está chorando? Não chora não, diga graças a Deus. Vamos cantar essa canção com a pastora, sim ou não? Vamos lá, então, todo mundo assim, ó. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Tá bonito. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim, esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Coloca a sua mão sobre o seu coração e deixe o Espírito Santo ministrar no teu espírito nesta hora. Aleluia, Espírito Santo. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer que Ele está cuidando.
Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Lembra de onde você veio. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. E vamos aplaudir bem forte nosso Deus. Boa noite, igreja. Paz do Senhor, amém? Pode sentar em nome de Jesus. Sejam todos bem-vindos à casa do nosso Deus. É com muita fé no coração, com muita alegria, que nós estamos aqui para ouvir a palavra de Deus e aprender mais ainda do Senhor. Amém, gente? Antes, vamos apresentar as crianças. Elas estão, olha só, a alegria delas para chegar lá dentro, abrir a Bíblia e estudar. Não é isso que vocês vão fazer? Abrir a Bíblia e estudar? Vocês não vão brincar, vocês só vão abrir a Bíblia e estudar, né? É. Só que não, né? Tem que interagir também, né? Entre eles. Vamos orar então? Vamos orar? Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, nós oramos, apresentamos diante do Senhor os pequeninos, dos tais é o reino dos céus. Coloca a tua bênção, Senhor. Eu declaro sempre eles como terras férteis, e a semente, meu Deus, provada e aprovada pelo Senhor, que é a palavra de Deus. Meu Deus, e os canais que o Senhor usa, meu Pai, meu Deus, são as tias da escolinha, que o Senhor continue usando de uma forma poderosa, em nome de Jesus, e amém. Glória a Deus. Vamos lá, Deus abençoe. Parece até na hora de tocar o sinal da... Parece até na hora de tocar o sinal da escola. Você vê como que é? Você lembra quando você era gurizinho? Você lembra, Johnny, quando você tinha... Acho que você era igual eu, ficava na porta assim, só esperando tocar, né? Aí você corria lá na merenda da tia, né?
Chegava na merenda da tia, quando tinha flango, era uma beleza, né, irmão? Aqueles macarrãozinhos que o governo mandava lá. A gente ia lá e comia e voltava para a fila para repetir. Aí, desde pequenininho, eu já fazia besteira, né? Aí a tia chega e fala assim, você já comeu? Não, tia, eu não comi não. Comia de novo a comida lá. E tem gente, irmãos, que o alimento deles é na escola. Sabia disso? É por isso que a gente tem que, né, sempre olhar para as coisas que Deus tem feito na nossa vida e a gente tem que dar graças, né, irmãos? Tem que agradecer mais a Deus do que reclamar. Quando a gente agradece a Deus, a multiplicação acontece em nossa vida. Não é agradecer a Deus pelas coisas ruins, mas é a gente poder agradecer a Deus por aquilo que Deus tem suprido, aquilo que Deus tem sustentado. Por exemplo, Jesus Cristo, ele pegou lá 5 pães e 2 peixinhos. E era pouco para tantas pessoas que tinham naquele lugar. Mas ele levanta e dá graças. Quando ele traz de volta o cesto, já não era mais 5 pães e 2 peixinhos. Houve uma graça de Deus ali, houve uma multiplicação, houve uma bênção de Deus ali. Então comece a entrar dentro da sua casa e comece a dar graças a Deus por Deus ter trazido você até aqui. E o que Deus tiver que fazer daqui para frente, Ele vai fazer. Amém, Jesus? Ele vai fazer, né? Começa a dar graças a Deus por todas as vitórias que Ele te deu até aqui. Porque você só está na caminhada com Ele, você está num processo com Ele. Tem muita terra ainda para conquistar. Nós vamos até ver hoje na Bíblia Sagrada, um casal que era muito de Deus, mas eles tinham uma falta. E às vezes aquela falta, irmão, a gente potencializa tanto ela, que ela estraga tudo que já foi construído. A gente coloca por terra tudo aquilo que Deus já construiu, porque ficamos focados naquela falta. É igual aquela pessoa que quando tem um marido, tem a esposa, não consegue ver as qualidades daquela pessoa. Mas uma falha que aquela pessoa deu, ela potencializa aquilo e joga por terra toda uma história. Joga por terra toda uma vida. Eu acho que essas coisas que surgem na nossa vida, acho que é para a gente superar, irmãos. É para a gente superar, é para a gente perseverar, é para a gente vencer. Um dia eu vi um senhor, ele falando, né, sobre 50 anos de casado. O que esse homem não passou? O que a mulher dele não passou? O que eles não passaram? E aí você vê a história de pessoas que estão casadas assim há tanto tempo, e você vê muitas cicatrizes. Vê o que, gente? Cicatrizes. Cicatriz dói, gente? Hã? Dói cicatriz? Não. Mas quando a ferida é feita, dói. Quando a ferida é feita, ela dói. Mas quando se torna uma cicatriz, ela não dói. Mas ela traz uma lembrança. E essa lembrança, ela tem que ser administrada, ela tem que ser superada. Essa lembrança. Para você ter uma ideia, Jesus, quando ele ressuscitou, ele poderia ter ressuscitado sem cicatrizes? Sim. Ele não ressuscitou sem cicatrizes, sem marcas. A vida aqui na terra trouxe marcas para ele. A Bíblia fala que quando ele olha para a palma das mãos dele, ele vê o meu nome e o seu. E essas cicatrizes que Jesus teve, foi apresentado a Tomé no momento que ele estava incrédulo. Jesus, quando ele ressuscita, ele visita uma casa onde os apóstolos estavam lá, e o Tomé não estava. E Jesus aparece. E quando Jesus vai embora, Tomé chega e ele é ministrado pelos seus irmãos, os apóstolos. E ele fala, eu só acredito se eu colocar a mão na cicatriz dele, do lado dele, se eu ver a mão dele. E aí Jesus aparece novamente e fala para Tomé, Tomé, coloca a sua mão aqui, ó. Tomé, olha aqui a minha mão.
Olha aqui também. E ele ainda fala assim, tem alguma coisa de comer aí? Tem. Espírito come peixe? Ele comeu. Interessante isso, né? E aí, qual a conclusão que eu chego? Existem coisas, irmãos, que são inevitáveis, a gente acaba passando. Existem feridas que acabam surgindo na nossa vida. Algumas feridas é porque a gente procura, outras não. Outras a gente não procura, acontece. E quando a gente vence, o momento está sangrando, que está doendo, e a gente supera, a gente vence, aquilo vira uma cicatriz. E quando a gente se depara diante de uma pessoa que está passando hoje, o que nós passamos lá atrás e vencemos, a gente tem a autoridade de consolar essa pessoa, porque um dia nós superamos e fomos consolados. Porque muitas pessoas, quando você está orientando essas pessoas, elas pensam assim, ó, você não sabe o que eu estou passando, você nunca passou. Só que quando você tem uma cicatriz, você fala o quê? Põe a mão aqui do lado. Você fala o quê? Olha a minha mão. Esses dias, eu estava vendo um pastor, aqui da cidade, e eu vi um vídeo dele, e eu enxerguei a alma dele. Ele estava muito ferido. As próprias ovelhas dele estavam matando ele. E eu passei por isso um dia. E eu falei, esse pastor está precisando de ajuda. Aí eu fui na igreja dele. Oh, passou aqui? Eu passei aqui. Tudo bem, tudo bem. Depois eu te dou um toque e a gente vai conversar. Tá bom. Aí depois falei de novo. Tudo bom, querido? Tudo bem? Vamos tomar um café? Vamos tomar um café. Vem aqui. Ele veio. Nós nos reunimos, conversamos. Exatamente tudo aquilo que eu tinha passado, ele estava passando. E aí eu fui pregando para ele e mostrando para ele como Deus trabalhou na minha vida. Aí, foi no sábado, eu recebi um áudio. Ele falou, apóstolo, a gente precisa se reunir mais. Eu falei, vamos. Eu estou fazendo umas conexões com os pastores assim, para ajudar. A gente precisa se reunir mais. Eu falei, vamos reunir. Eu falei, por quê? Naquele dia que eu saí da sua sala, destravou tudo. Deus abençoou. Então usa as cicatrizes que você nunca queria ter, não é bom ter, mas às vezes no mundo que a gente vive é inevitável, porque a Bíblia diz que no mundo teremos o quê? Então, não pega essa cicatriz para você ficar olhando para ela e ficar potencializando ela, trazendo ela para o seu presente, não, fazendo dela a amargura, não, porque isso vai perturbar você e quem tiver a sua volta, vai travar você, vai arrebentar com você. Pega essa cicatriz e fala, eu venci você. Você sangrou. Você foi uma ferida um dia. Você doeu. Você sangrou. Mas hoje você é superada. E isso aqui eu vou usar para ajudar outras pessoas. Eu vou usar para ser bênção na vida de outras pessoas. É assim que você tem que tratar as suas cicatrizes. E quando alguém chegar e falar assim, mas você está falando isso para mim? É, eu. Mas por que você? Porque eu também fui ferido igual você. Porque eu também tenho cicatrizes. E o Deus que me deu a vitória é o Deus que cruzou o nosso caminho para dar vitória para você também. Para abençoar você também. Para fazer de você uma pessoa completamente abençoada. Use as suas vitórias para abençoar outras pessoas. Diga amém, Jesus. Amém? Deixa eu fazer uma oração. Pai, nós somos terras férteis. Nós vamos receber a Tua palavra. O Senhor já está falando, meu Deus, ao nosso coração. Mas, meu Deus, existe a palavra
rema para hoje, a chave para hoje. E nós aqui estamos encerrando, meu Deus, esses 3 cultos que começou sábado à noite. Meu Deus, cultos esses, que eu tenho certeza absoluta, que está trazendo para cada um de nós, meu Deus, as bênçãos que o Senhor tem declarado na sua palavra e de forma individual ou comum para cada pessoa que aqui se encontra. Fale conosco, Espírito de Deus, fale ao nosso espírito, em nome de Jesus, amém. Amém? Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 1, no versículo 5, Lucas capítulo 1, versículo 5. Lucas capítulo 1, versículo 5. Glória a Deus. Olha o que diz. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judeia, certo sacerdote. Qual o nome dele, gente? Vamos falar bem alto aqui para a gente guardar isso aqui. Qual o nome dele? Zacarias. Para você memorizar, pode lembrar dos Trapalhões, que não tem problema. Só que ele não é o Zacarias dos Trapalhões. É um sacerdote do Senhor, né? Da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. E o seu nome era Isabel. Então vem aqui o Senhor trazendo esse texto, falando desse homem chamado Zacarias, sacerdote. O sacerdote, no Velho Testamento, ele representava o povo diante de Deus e representava Deus diante do povo. Não existia isso aqui que a gente tem hoje. Não existia esse momento em que todos entravam na presença, no templo. Só quem podia entrar no templo era o sacerdote, né? Porque o véu ainda não tinha sido rasgado, Jesus ainda não tinha morrido por nós, então o véu ainda não tinha sido rasgado. E antes de eles entrarem no templo, eles tinham que se santificarem, tinham um sacrifício. E quando eles entravam com uma corda amarrada, e se eles demorassem a sair, eles puxavam a corda, né? Eles puxavam aquela corda. Por quê? Porque entrou de forma indigna e morreu diante da presença do Senhor. Desse jeito. Por isso que Isaías, quando viu o Senhor, ele diz assim: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros, e sou um homem que habita no meio de um povo de impuros lábios. Eu vi o Senhor, ele estava esperando a morte. Ali ele achava que ele ia morrer. Mas naquele episódio, não foi ele que entrou no templo. Foi o Senhor que quis se manifestar a ele. Mas na cultura dele, ele falou: vou morrer, eu vi o Senhor. Mas não foi ele que entrou no templo, foi Deus que se apresentou. É diferente. Quando o próprio Deus se apresenta a Moisés, Moisés pede para ver a face dele. E quando Moisés pede para ver a face dele, ele fala assim: eu não vou me apresentar a você a minha face, porque você vai morrer. Mas ele passou de costa. E Moisés ali contemplou a glória de Deus. Amém, Jesus? Esse homem chamado Zacarias, dentre ele, não existia só ele como sacerdote para estar representando o povo naquele momento. Existiam 18.000 sacerdotes. Guarde isso. Eu posso liberar uma palavra para você? Quantas milhares de pessoas não existem no mundo? Você tem um privilégio de estar aqui. Olha que coisa linda, aproveita essa entrada no templo. Aproveita esse momento de comunhão que nós temos como igreja, no templo físico. Somos templo do Espírito Santo hoje, mas nos reunimos como igreja no templo físico. Aproveita, porque isso é um privilégio. O Espírito de Deus, Ele que nos traz até Jesus Cristo. E Jesus Cristo é a palavra. E esse homem tem por sorte entrar no templo. Você sabe quando vai ser a sua sorte? Hoje. Hoje é a sua sorte. O véu foi rasgado. E o interessante é que a sua sorte pode ser feita aqui. A sua sorte pode ser feita no seu quarto. A sua sorte pode ser feita onde você estiver. Você pode ter um relacionamento com Deus onde você estiver. Falando com Deus. Sendo igreja lá fora. Sendo igreja no seu trabalho.
fazendo de cada momento da sua vida um momento de relacionamento com Deus, um momento em que você vai provar da sua sorte. No versículo seguinte diz assim: eram ambos o que, gente? Justos perante Deus. Olha como que eles andavam diante de Deus, ó. Andando sem o que? Repreensão, em todos os mandamentos e o que? E preceitos do Senhor. Alguém fala, pastor, isso não pode acontecer no dia de hoje. Quem falou para você que não pode? Se aconteceu antes de Cristo, quanto mais agora, irmãos, que nós estamos empoderados pelo Espírito Santo. Deus me deu uma coletânea que fala sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Essas 7 igrejas do Apocalipse representam os 7 tipos de igrejas que existem hoje. 7 tipos de igrejas que existem hoje. Existe Éfeso, que é aquela pessoa. Ó, você está vendo que eu estou chamando a igreja de pessoa, porque você pode trazer para pessoa, você pode trazer para templo, você pode trazer para período. Então, Éfeso é aquela pessoa que começou muito bem, mas deixou o primeiro amor. Então, Deus repreende a igreja de Éfeso, e Deus fala, tenho porém contra ti, que deixaste o primeiro amor. Quantas pessoas não deixaram o primeiro amor? Então essas pessoas são repreendidas, mas no amor de Deus. São repreendidas para que elas voltem a ter um relacionamento com Deus como tinham antes. Porque o primeiro amor que Deus fala é a obediência à palavra. Então ela nasceu como igreja, mas com o tempo ela foi deixando de praticar os princípios da palavra de Deus. Aí a gente vê a igreja de Esmirna, que é a pessoa que está disposta a ir com Deus até a morte. Esmirna foi o período que a igreja mais perdeu pessoas, fiéis. Foram mortos vários, derramaram seu sangue. Existe em Apocalipse um texto que diz que debaixo do altar de Deus existem almas clamando por justiça. E chegam a dizer, até quando, Senhor? Até quando? Até quando? Até quando? Até quando nós vamos aguardar isso? Então, Deus é justo. Imagine o que não vai acontecer com essas pessoas que tocaram nessas igrejas. Aí vem a igreja de Pérgamo. O que é a igreja de Pérgamo? A igreja de Pérgamo é onde entrou a idolatria. Constantino comprou as pessoas, dando coisas para as pessoas. As pessoas não iam para a igreja por causa de Deus. Elas iam para a igreja por causa daquilo que Constantino tinha para oferecer. Foi onde foi institucionalizada a igreja, mas foi onde também as pessoas, por não serem convertidas e não terem a clareza da palavra de Deus, começaram a adorar outros deuses. Imagens de esculturas e assim por diante. Então existe pessoas hoje, existe igreja hoje, que são corrompidas na idolatria. Depois você vê a igreja de Tiatira. A igreja de Tiatira é uma igreja que a obra que ela faz social, ela faz muita obra grande para as pessoas, mas ela não se preocupa em levar as pessoas à santidade. Quem prega na igreja de Cristo, que é a igreja da Tiatira, sabe quem é? É o espírito de Jezabel. Que coisa terrível, pessoal. Então são pessoas que pregam, e para eles o adultério é normal. Para eles o namoro sem santidade é normal. É aquele negócio de vista grossa para ter ovelha, sabe? Faz vista grossa. Escolhe o que vai pregar. A Bíblia fala em Eclesiastes, o pregador que procura palavras agradáveis. Está sendo inspirado e não palavras de verdade. Então essa igreja que é de Cristo, quem está sentada e ensinando é o espírito de Jezabel. Mas a igreja de Cristo, digna também de muita repreensão. E paga um preço tremendo depois. De Tiatira veio a igreja de Sardes. O que é a igreja de Sardes? É a igreja que nós conhecemos como um período
em que a pessoa, ela recebe, a igreja recebeu a reforma protestante. Aí a gente tem aí o Lutero e assim por diante. Por quê? Porque foi um período que a igreja estava sem duas chamas do candelabro, que era a palavra que era o conhecimento e a sabedoria. A igreja estava corrompida. Lutero veio e fez uma reforma. Acendeu a sabedoria, acendeu o conhecimento, voltou a igreja a ter o conhecimento de novo. Foi onde veio o grande avivamento da igreja, que aí entra a Filadélfia. A Filadélfia hoje é a pessoa de Zacarias. Deu para entender agora? A Filadélfia é a pessoa de Zacarias, a Filadélfia é a pessoa de Isabel. Se você olhar Apocalipse 3:8, fala da igreja da Filadélfia. Coloca para mim Apocalipse 3:8. Fala da igreja da Filadélfia, e essa igreja você não vê o Senhor repreendendo ela. Você não vê. Quem que é porta aberta aqui? Só umas duas pessoas, vou perguntar de novo. Me ajuda aí. Quem que é porta aberta aqui? Pronto. Olha lá, conheço o quê? As tuas obras. Nós somos salvos pelas obras? Sim ou não? Não. Então existe o evangelho da graça, diga evangelho da graça. E existe o evangelho do reino. O que é o evangelho da graça? Somos salvos pela graça, por meio da fé na obra de Cristo na cruz do Calvário. Só que aí acabou? Não, tem o evangelho do reino. No evangelho do reino tem princípios, obediência e recompensa. Vou repetir. Princípio, obediência e recompensa. Jesus pregava: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. Ele estava falando do reino aqui, do reino futuro e do reino eterno, milenário e eterno. E Jesus, depois que ele pega os apóstolos, que os apóstolos são salvos, o que Jesus faz? Jesus, ele dá instrução para eles, Jesus dá princípios para eles. Jesus fala para eles, você vê o sermão da montanha, Jesus senta com eles e fala para eles os princípios que eles deveriam de cumprir na caminhada dele nessa terra. Por quê? Porque eles já estavam inseridos num reino. Eles já estavam ali separados para fazerem parte de um reino que Jesus trouxe, que é o reino de Deus. E a igreja da Filadélfia entendeu isso. E aí onde a igreja decide a viver uma vida pautada às Escrituras, guiados pelo Espírito Santo, dirigidos pelo Espírito Santo. Isso é maravilhoso. E quem é guiado pela palavra de Deus, é guiado pelo Espírito Santo. E quem é guiado pelo Espírito Santo, as obras dessas pessoas serão sobre as obras, as suas atitudes serão sobre aquilo que Deus já preparou de antemão para que essa pessoa andasse por ela. Que bonito, irmãos. É aquela pessoa que não quer perdoar, está magoado, mas ouve de Deus e fala assim: eu vou perdoar. Ele abre mão da obra dele para fazer a obra de Deus. A obra de Deus não é só colocar a mão na cabeça de alguém e andar. A obra de Deus é você caminhar como ele caminhou. É você decidir à luz da palavra de Deus. E o Senhor diz para essa igreja: conheço as tuas obras. Só que ele não fala só para essa, ele fala para todas. E a partir daí, ele repreende ou ele abre porta. Então você entende que uma palavra, ela é uma palavra dada por Deus, depende muito da individualidade de cada pessoa. Depende muito. Nesse caso aqui, olha só: eis que diante de ti, igreja da Filadélfia, diante de ti, eu pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar, porque tendo o quê? Pouca força, guardaste a minha
palavra, praticaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. E aí ele diz mais, olha só, continue. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus. Irmãos, falar qualquer um fala. Agora ser, só Deus sabe quem é e quem não é. É ou não é? Falar qualquer um fala, agora ser é diferente, né? Aos que se dizem judeus e não são, mas o quê? Mentem. Mentem. E eis que eu farei que venham e adorem prostrado aos teus pés e saibam o quanto eu te amo. Ele está dizendo o seguinte, ele está dizendo assim, olha, eu vou me manifestar tanto na tua vida, esse princípio que você decidiu viver, essas obras que você decidiu realizar, foram obras que eu preparei para que você andasse nela. E você resolveu alinhar a sua vida de acordo com a minha palavra, a seguir a minha palavra, a andar de acordo com a minha palavra, a ser guiado pelo meu Espírito. E você pode ter certeza que princípio, quando tem obediência sobre princípio, tem recompensa. Irmãos, nós estamos na graça, mas a palavra de Deus diz, não deis lugar ao diabo. A gente tem que dar lugar a quem? Ao Espírito Santo de Deus. É Ele que nos faz herdar. É Ele que nos faz viver o reino de Deus eterno. É Ele. E Ele fala mais aqui, olha só, versículo seguinte. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar, continuo, não terminei, para tentar os que habitam na terra. Irmãos, não tenha medo do seu futuro, não tenha medo, o anticristo vai vir aí, vai ter isso, vai ter aquilo outro. Se você é a Filadélfia, Deus, Ele está dizendo que tem um compromisso com quem sempre teve um compromisso com a palavra dEle. Então o cristão que acha que está na igreja e vivendo a vida de qualquer jeito, ele pode ser surpreendido e não vai ser guardado da hora, hein? Então quem tiver que colocar a casa em ordem, coloca logo. Porque depois dessa igreja, a gente tem a igreja da Laodiceia, que é o período de hoje, que são aquelas pessoas que pregam a hipergraça. A hipergraça. Irmão, falar bonitinho, falar coisa bonitinha, frases isso, frase aquilo, essas pessoas que vivem atrás disso, vai ser facilmente enganado pelo anticristo. Porque pensa num cara que vai ter uma oratória fantástica. Pensa num cara que vai estar inspirado por o espírito de Satanás que fez com que caísse 1/3 dos anjos. Então você tem que prestar atenção, igreja, que o seu compromisso é em alinhar a sua vida de acordo com a palavra, e não ficar atrás de palavra bonitinha. Porque se você não for a Filadélfia, você está frito. Essa é a igreja que Deus quer que nós venhamos ser. Mas pastor, eu sou a Filadélfia, e tem falta disso, tem falta daquilo, calma que eu vou chegar lá. Deus não deixa ninguém escarnecer dele, e ninguém vai escarnecer da igreja Filadélfia dele, não. Amém, Jesus? É verdade. Mas pastor, por que Deus não vai guardar outra? Porque, irmãos, Deus é justo. Deus é justo. A base do trono de Deus é paz, alegria, justiça, paz e alegria no Espírito. A palavra de Deus diz que tudo que a gente plantar, a gente colhe. Por que essa igreja está recebendo isso? Por que essa igreja está recebendo essa promessa? Volta para mim, por favor, o versículo anterior. Olha só. Deixa eu ver isso aí. Volta o outro. Conheça as tuas obras, pus a porta aberta que ninguém pode fechar, porque tendo pouca
guardaste e não negaste? Continue, versículo seguinte. O outro. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Irmãos, as outras igrejas tiveram repreensões? Tiveram. Tem gente que tem problema com repreensão. Só que a Bíblia fala assim, que o pai repreende todo filho que ele ama. A gente tem que aprender com Deus, que antes de qualquer coisa, Ele fala conosco. Ele chama a nossa atenção. E a palavra de Deus diz assim, ó: quando você ouvir a voz do Senhor, não endureça a sua cerviz. Não endureça. Não faça isso, ó. Se curve. Porque o fato das igrejas, as outras igrejas, serem repreendidas, não é porque Deus não ama as outras igrejas. As outras igrejas estavam tendo a escolha errada. E nós fazemos escolhas também no dia de hoje. E não adianta a gente plantar uma coisa e querer colher outra. Porque quando falamos de evangelho do reino, a gente está falando de um evangelho de justiça. E não do evangelho de oba-oba. É um evangelho de justiça. Deus é justo. Você quer ver uma coisa? O que o apóstolo Paulo prega? Ó, aquele que planta pouco, aquele que planta muito, você acha isso justo? Sim. É justo. Uma pessoa que ela se enfia nos livros, começa a estudar, ela coloca um foco na vida: eu vou ser médico, eu vou ser um promotor, eu vou ser um advogado, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo. Ou uma pessoa que tem um segmento que Deus abre para ele de trabalho, né? E ele fala: eu vou focar aqui, eu vou trabalhar, eu vou me esforçar. Você não sabe, a pessoa acorda de manhã, dá aquele sangue, aquela coisa toda, só dorme, às vezes vem no culto e fica assim, ó. Sabia? Antigamente eu falava assim: irmãos, ficar dormindo no culto. Hoje eu não falo mais não, já falava quando eu era bebezinho na fé. Você sabe por quê? Porque eu percebi que aquele que estava dormindo no culto, se ele fosse olhar para ele, nem no culto ele viria. Às vezes a gente vê o que está diante dos nossos olhos, e a gente tem pensamentos, e a gente acaba até matando a fé das pessoas. E a gente vai aprendendo isso com o tempo, a gente erra bastante, viu? Fala muita coisa que não tem que falar. A gente vai crescendo, vai amadurecendo, vai falando, vai aprendendo bastante. Então a gente precisa ser essa igreja aqui, ó, gente. Versículo 11. É até o 10, né? Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. Da hora. Da hora. Não é nem na hora, viu? É da hora. Quando a hora estiver chegando, Deus já vai ter te guardado já. Se Deus é tremendo, né? Ele já vai ter te guardado. Aí a pessoa fala assim: mas pastor, eu estou fazendo a tua vontade, a vontade de Deus, estou fazendo a obra de Deus, e parece que as coisas não estão fluindo na minha vida. Coloca o Salmo 73, por gentileza. O Salmo 73. Olha o que diz o Salmo 73. Aqui fala de um homem chamado Asaf. Esse homem era alinhado com Deus também. Esse homem era uma bênção, irmãos. Ministro de Deus. Para você ter uma ideia, ele já estava jubilado. E Salomão chama ele para cantar na inauguração do templo de Salomão. Forte isso aqui, né? E olha só, esse homem, o que ele fala nesse momento da vida dele? Verdadeiramente bom é Deus para com Israel. Para com quem? Os limpos de coração. Diga amém, Jesus. Continue. Quanto a mim, aí ele fala: quanto a mim, eu quero dar um testemunho do que aconteceu comigo, ele está dizendo. Os meus pés quase que se desviaram, ou seja, quase que eu me tornei um Éfeso da vida. Quase que eu deixei o primeiro amor. Quase. Ou quase que eu me tornei uma Laodiceia. Quase que eu achei que eu poderia ser morno. Né? Porque pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Continue. Pois eu tinha inveja
De quem? Dos nécios, dos loucos, daqueles que desprezavam a palavra de Deus. Quando via a prosperidade dos ímpios, daqueles que ouviam a palavra, jogavam a palavra para detrás deles e seguiam o caminho errado. E eles prosperavam, eles cresciam, e eles tentavam a Deus e escapavam. E ele fala que ele chegou o momento que ele achou que em vão ele estava purificando o coração dele na inocência. Que em vão ele santificava a vida dele. Porque ele começou a olhar para a direita, ele começou a olhar para a esquerda, e ele começou a ver pessoas que não se santificavam e estavam conquistando. O que o diabo falou para Jesus lá no deserto? Se prostrado, me adorardes, eu saio do seu caminho, você tem tudo que você quiser nessa terra. Teve uma certa feita que a gente estava fazendo uma libertação, o inimigo virou para mim e falou assim: o que você quer? Você quer diamante? Você quer isso? Você quer aquilo? O que você quer? Porque eu quero, ele citou o nome dela, dos membros da igreja. Eu quero que você pare de me perturbar em relação a fulano. Eu falei, não tem negócio com você não. Bata em retirada, sai em nome de Jesus. Se fulano quiser se entregar para Deus, é com ele. Se ele não quiser se entregar para Deus, é com ele. O tipo de igreja que ele vai ser, quem vai escolher vai ser ele. Mas eu não abro mão daqueles que Deus me deu. Eu vou orar por todos eles, seja quem for. Mas cada um vai escolher que tipo de igreja vai ser. E a nossa escolha tem uma consequência. Eu te oriento, te encorajo a você santificar a sua vida e ser uma Filadélfia nesse mundo. Amém, Jesus? Mesmo que você veja que pessoas que não são, estejam conquistando. Porque, irmãos, nossa maior motivação nós servirmos a Deus não é o dinheiro, não é o carro, não é a casa, não são os bens, não são as conquistas. A verdadeira motivação de um filho de Deus que verdadeiramente é salvo, que verdadeiramente tem o Espírito Santo, é um relacionamento com Jesus, irmãos. É a gratidão, aquilo que Ele fez por nós na cruz do Calvário. É a gente colocar em primeiro lugar o reino de Deus. E o que é colocar em primeiro lugar o reino de Deus? É eu escutar dEle o princípio que Ele quer que eu pratique na minha vida aqui na terra. Porque é isso que eu vou viver na eternidade. E se eu começar a fazer isso, Ele vai dizer: conheço as tuas obras. Aí Ele vai falar assim: ó, eu pus uma porta aberta diante de você, eu quero ver. Pastor, satanista não sei das quantas fez um negócio, não vai pegar, irmão. Eu vi um testemunho de um satanista, ele falou assim que um dia ele entrou numa igreja, e quando ele entrou na igreja, ele viu um grupo de louvor santificado, e quando ele ouviu aquela música, ele caiu. E era um satanista de um dos maiores graus do satanismo que existe no Brasil. Ele chegou a chamar a entidade, que são principados, né? E ele chamava a entidade e falava assim: eu quero que aquele pastor morra. E ele marcava um gabinete com um pastor, mas ele já combinava com a entidade que aquele pastor não chegaria naquele lugar. E o pastor chegou e ele já ficou surpreso. Ele ficou surpreso. E ele falou: rapaz, você não sabe quem que eu enfrentei para chegar aqui. Olha o pastor falando. Mas graças a Deus, Deus me trouxe até aqui. E o pastor falou assim: vamos lá, vamos conversar. Ele falou: não. Depois nós conversamos, tal. Eu falei: rapaz, mas uma luta para chegar aqui, para falar contigo. Eu falei: então, me dá 5 minutos. O pastor insistiu. Ele falou: tá bom, 5 minutos. Aí ele ficou incomodado. Aí ele pegou e falou: não. Outro dia a gente conversa, falou: então deixa eu fazer uma oração por você. Ele falou que quando ele falou: deixa eu fazer uma oração por você, ele já não viu mais nada. Quando ele voltou, estava tudo quebrado no escritório do pastor. O negócio foi violento lá. E ele olhou e viu, ele falou assim: esse Jesus é maior do que Satanás mesmo. E ele se converteu ao Evangelho. Então, se você é uma pessoa alinhada com Deus, você vai pisar na casa do seu parente, pode ter a pior potestade lá, e você é luz naquele lugar. Você vai trabalhar e você não vai ficar pedindo oração: pastor, ora por mim para eu sair daquele emprego, porque aquele emprego me dá um mal-estar, que aquele emprego, meu irmão, está repreendido isso em nome de Jesus. Quem tem que ter mal-estar é o inimigo, não é você não.
O inimigo é que tem que demonstrar. É ele que tem que falar assim, ó, igual ele falou para Jesus. Ele falou assim, ó, vieste destruir-nos, bem sei quem és. Conheça a tua obra, ó. Bem sei quem és. Você é um santo de Deus. É alguém que não só frequenta uma igreja, mas é alguém que anda sobre os princípios da palavra de Deus, irmãos. Você vive o reino. Aí quando você vive o reino de Deus, as demais serão acrescentadas. As demais coisas serão acrescentadas. Aleluia. É isso que o Senhor, Ele está falando conosco. E o Asaf estava lá, não acontece na minha vida, não acontece, até que o Asaf, ele entrou no santuário de Deus, ele entrou na presença de Deus, e Deus mostrou para ele o fim dos ímpios. Ele mostrou o fim. Se você observar a palavra de hoje, ela não já está mostrando o fim? Sim ou não? Está mostrando. E a gente pega essa palavra e a gente não visualiza o irmão, ou a irmã, o vizinho, ou a vizinha, aquele que a gente acha que deveria estar aqui. A gente pega essa palavra e traz para a nossa vida, não é verdade? E a gente sabe que se Jesus voltasse hoje, ou se hoje seria a hora da tribulação, a gente sabe muito bem se a gente seria guardado da hora ou não. É isso que Deus quer que você entenda. É isso que Deus quer que a gente entenda. A nossa vida não se resume só nesse presente. A gente tem que olhar para frente, irmãos. Deus nos tomou pela mão, Ele está nos conduzindo, Ele está nos dirigindo. E a gente tem que deixar Ele guiar a gente. Pelo caminho dEle. Pelo caminho dEle. Por que eu estou pregando isso para você? Você lembra que eu falei para você guardar um nome? Qual o nome? Qual o nome? Zacarias? Volta lá para o Zacarias que agora eu vou te falar. Olha só. E eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão, diga a igreja da Filadélfia. Em todos os mandamentos e preceitos do Senhor, aquilo que soava como ordem e aquilo que vinha como conselhos. O que mais? E não tinham filhos, eles tinham uma falta. Se eu perguntar aqui, irmãos, perguntar quem tem uma falta, não é porque você é Filadélfia que você não tem falta. Eles tinham uma falta, porque Isabel, a sua mulher, ela era estéril, e ambos eram avançados em idade, já eram velhos, ou seja, eles estavam vivendo um período em que tudo dizia que eles não iriam mais viver o que tanto eles desejavam, que era o fim da vergonha, era o fim da desonra, porque um judeu que não tem um filho, e não tinha um filho, propriamente dizendo, homem, ele era uma pessoa desprezada na sociedade. Ele era uma pessoa que ele não tinha honra, o homem não tinha honra. Mas eles eram Filadélfia. E Deus sabia das obras deles. Aí olha só o que diz o versículo seguinte. E aconteceu que exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, lembra do sorteio? A turma dele foi sorteada. E ele exercendo o que? O sacerdócio. Lembra de colocar o reino em primeiro lugar? Lembra de a pessoa praticar os princípios, trazendo para os dias de hoje, para a igreja? Continue. Segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte, entrar no templo do Senhor para oferecer um incenso. Agora, e toda a multidão do povo estava fora orando a hora do incenso. E um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse, esse aqui é o versículo, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Ele tinha uma oração diante de Deus. E Isabel, tua mulher, lhe dará à luz a um filho, e chamará o seu nome João. Agora pergunta para mim o que significa Zacarias. Pergunta. Vamos lá, vou te ajudar. Fala assim, pastor, o que significa Zacarias? Significa assim, Deus se lembrou.
Significa Deus se lembrou. Lembra da Filadélfia? Guardaste a palavra da minha paciência. Não negaste o meu nome, mesmo tendo pouca força. Por isso, eu estou abrindo uma porta diante de você, que ninguém pode fechar. Deus está dizendo que por causa disso, Ele está fazendo isso. É isso. Deus se lembrou. Zacarias significa Deus se lembrou. Aí você vê, pastor, Deus só se lembrou de Zacarias? Não. Deus se lembrou de Ana também. Quando Ana derramou a sua alma na presença de Deus, e ela colocou toda a sua amargura, todo o seu desgosto, toda a sua aflição diante do Senhor. O sacerdote, ele liberou uma palavra para ela, estou falando aqui resumidamente, tem muitos detalhes, mas ele liberou uma palavra para ela dizendo assim: mulher, seja feita conforme a tua petição. Quando ela se levanta, está em 1 Samuel isso, capítulo 1, quando ela se levanta, ela não tinha ainda filhos, mas o semblante dela já não era mais triste, ou seja, ela não estava ainda com a bênção materializada, mas ela já tinha recebido de Deus uma palavra, pós um voto, pós uma oração. E essa mulher, ela foi para uma vigília com o marido dela, que chamava Eucana, e quando ela volta da vigília, eles têm a intimidade, eles coabitaram, e a palavra de Deus diz assim, que Deus olhou e se lembrou dela. Aleluia! Agora, Deus só se lembra das obras boas? Não, Ele lembra também das obras ruins, porque Ele fala: eu virei, e comigo eu trarei as vossas recompensas, e darei a cada um segundo as vossas obras. Cada um segundo as vossas obras. Eu não estou pregando o evangelho da salvação, estou pregando o evangelho do reino. Amém, Jesus? Segundo as vossas obras. Estou falando de galardão, estou falando de recompensa. Ou não. Se você olhar 1 Samuel capítulo 15, no versículo 2, enquanto eu falo pode colocar. 1 Samuel capítulo 15, no versículo 1 e 2. Olha o que o Senhor se lembrou. Então disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz da palavra do Senhor. Então você é rei, agora você executa, Saul, o que eu quero que você faça. E olha o que Deus deu como missão para Saul, que ele fracassou na missão, mas Samuel cumpriu essa missão. Olha só o que ele fala. Assim diz o Senhor dos exércitos: eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho quando subia do Egito. Deus mandou matar todo mundo. Deus também se lembrou que Amaleque fez. Pastor, estou frito, se Deus for. É igual um vídeo que eu vi. Fale com Deus, Deus está te ouvindo. Ele está me ouvindo? Estou frito. Ele vê todas as coisas. Aí ele vê todas as coisas, estou morto. Pastor, calma, irmãos, calma que eu vou trazer isso aí para a graça agora, tá? Vou trazer para a graça, porque o evangelho não é para trazer peso, é para trazer temor e conserto. Amém, Jesus? Irmãos, nesse caso aqui, Deus mandou matar todo mundo. Acabou com tudo. Saul fracassou no feito, Deus levantou Samuel e ele executou aquilo que ele determinou como juízo. Irmãos, hoje, eu posso me livrar de uma colheita ruim? Sim ou não? Eu posso. Como é que eu posso? 1 João 9, se confessardes os vossos pecados, o Senhor é fiel e justo, para te perdoar de todos os vossos pecados, e te purificar de toda injustiça. O que Deus quer trazer com a palavra dessa, é que nada fica e passa desapercebido diante dos olhos de Deus. E nós precisamos fazer valer na nossa vida a misericórdia de Deus que se renova a cada manhã. A gente precisa buscarmos a nos limparmos mais ainda todos os dias. A nos aproximarmos mais ainda de Deus. Por quê? Porque eu não estou pregando uma perfeição.
Não é uma perfeição, porque ninguém é perfeito. Eu não estou pregando uma perfeição, mas eu estou pregando uma obediência. Quando a Bíblia fala que Davi era segundo o coração de Deus, algumas pessoas falam assim, ó, Davi que era segundo o coração de Deus, adulterou e matou. Mas você acha que ele adulterou e matou, sendo dirigido como alguém que tinha um coração segundo o coração de Deus? Ou naquela hora, ele estava sendo dirigido pelo coração humano? Então a gente tem que parar com isso, irmão. Querer justificar o nosso pecado em cima disso daí. Você quer saber o que é ser segundo o coração de Deus? Você já ficou aborrecido com algo, chateado, a ponto de você sair da casinha, né? A ponto de você cometer um grande pecado, e de repente alguém vem te dar uma palavra, e o seu coração muda? Isso é segundo o coração de Deus. Porque você estava revestido por um sentimento que não era de Deus. Você estava debaixo de uma tentação que não era de Deus. Mas quando você ouve algo da parte de Deus, você tem temor. E você abre mão daquele feito ruim que você ia fazer, por mais que a tua carne deseja fazer aquilo. Você não faz porque você se submete ao coração de Deus. É isso. Porque eu não vejo Davi depois fazendo de novo o que ele fez. Eu não vejo Davi continuando na prática. Eu não vejo. Eu vejo Davi vencendo depois. Sempre foi um vencedor. Sempre foi. E é isso que Deus tem para mim, é isso que Deus tem para você. Deus quer que nós tenhamos esse coração segundo o coração de Deus. Então, se você causou alguma coisa, né? Ameleque a Israel. Israel era o que? Uma nação de onde sairia Jesus. Jesus veio da tribo de Judá. Então, quando se levantaram contra Israel, estava se levantado contra um plano divino que já é estabelecido antes da fundação do mundo. É doido, irmão. É doido, é? Lembra que Gamaliel falou? Não, vamos deixar Pedro pregar, deixa ele pregar. Deixa o João pregar, deixa os apóstolos pregarem. Mas por quê? Porque Deus tinha tirado aquele povo, irmãos apóstolos, da prisão fechada, trancada. Quando eles foram lá já tinha batido neles. Quando eles foram lá para pegá-los, para fazer algo pior, cadê os homens? Aí um chegou e falou assim, vocês estão procurando Pedro? Ele falou, está pregando lá na praça. Chama ele aqui. Bateram de novo. Vocês não vão mais falar do nome de Jesus. Pedro pegou e falou assim, convém que eu obedeça a homens ou a Deus? Aí eles ficaram com muita raiva, os religiosos naquela época. Ficaram com muita raiva, o sistema ficou com raiva. E aí, sabe o que aconteceu? Gamaliel chegou e falou assim, gente, vamos deixar esses homens pregar o evangelho, porque vai que a gente vai se encontrar lutando contra Deus. Que aí Deus, quando vem, irmão, aí já era. E eles disseram, bom, são esses pouquinhos aí, deixa eles falarem. Daqui a pouco isso acaba. Daqui a pouco isso aí não vai dar em nada não. É igual a pessoa quando vê alguém se converteu, a pessoa veio de uma vida errada e fala assim, isso aí daqui a pouco está desviado, isso aí não vai dar nada não. Só que se a obra que aconteceu na vida dele foi de Deus, se ele nasceu de novo, de verdade, você pode ter certeza que ele enfrenta tudo e todos, para viver o relacionamento com Deus, até o último dia da vida dele, irmãos. E depois passa a viver por toda a eternidade. Então, se você tem alguma coisa que se Deus se lembrar hoje para depositar na sua conta, vai ficar ruim para você, se conserta hoje. Se conserta hoje. E se você tem alguma coisa que você fez para o Senhor e você acha que por causa do seu momento hoje, Deus esqueceu de você, pode parar com esse sentimento, porque Zacarias significa Deus se lembrou. Deus se lembrou. E para encerrar, eu quero contar uma experiência que uma pessoa teve.
Essa pessoa passou por alguns lugares pregando o evangelho, e todos os lugares que essa pessoa passou pregando o evangelho, ele ficou 4 anos lá. 4 anos aqui, 4 anos aqui, 4 anos aqui. E de repente essa pessoa estava num outro ambiente, em que ele estava passando uma situação muito difícil, e ele começou a pensar, poxa vida, eu não plantei para isso. Eu não plantei para isso. Porque ele estava caminhando como se estivesse numa terra seca. Ele falou, mas eu não plantei para colher essa terra seca. E uma pessoa chegou para ele e falou assim, fulano, eu tive uma visão com você. E a visão que eu tive com você é que você estava num lugar, como se fosse um bairro bem grande. As casas desse lugar, a maioria delas não eram acabadas nem por dentro e nem por fora. E eu via você jogando no chão 4 sementes. 4 sementes. 4 é fruto que a gente dá. Jesus veio no 4º milênio, ele foi o fruto pela humanidade. E dentro dessas sementes, elas se abriam assim na terra e saía de cada uma delas 3 sementes. 3 é a assinatura de Deus. Era uma obra que essa pessoa estava fazendo sob o comando da Trindade. Aleluia. Pai, Filho e Espírito Santo. E eu vi isso acontecendo em 3 lugares. E aí ele disse, eu sei o que é isso. Porque em tal lugar eu fiquei 4 anos. Uma semente por ano. No outro eu fiquei mais 4, no outro eu fiquei mais 4. De cada semente saíram 3. Uma obra que foi dirigida e guiada pelo Espírito de Deus. Falou, peraí, mas não terminou não. Não terminou não, não tem mais coisa. Aí você estava depois num lugar que era uma terra vermelha assim. E você estava passando um momento muito difícil, porque não tinha pasto, não tinha nada, era uma seca assim. Poeira. Só que de repente, aconteceu uma coisa. Falou o quê? Embaixo dos seus pés, veio passando as sementes. Olha que coisa linda, irmãos. Aquilo que você plantou lá atrás, veio passando a semente assim, como se alguma coisa fosse passando na terra e fosse mostrando, sabe, aquele rastro. E elas brotaram lá na frente. E quando você chegou, já não era mais seco. Era um pasto lindo, maravilhoso. Eu não sei qual que é o seu momento hoje. Eu não sei o que você está passando. Mas eu sei que a gente planta coisas boas e a gente planta coisas ruins. Hoje é um dia de a gente pegar e fazer um concerto com Deus para a gente não colher as coisas ruins, irmãos. E é um dia de a gente abrir o coração para Deus e estar aberto para colher as coisas boas. Porque o diabo quer que a gente colha as coisas ruins. Muitas pessoas desejam que coisas ruins aconteçam em nossas vidas. Sabia disso? Você sabia que tem gente que deseja que coisas ruins aconteçam na vida de umas pessoas, só que de repente ele olha e só vê coisa boa, e ele fala, o que aconteceu ali? Você sabe da comunhão daquela pessoa com Deus? Ela acertou a vida dela. E aonde abundou o pecado, vai superabundar agora a graça de Deus sobre a vida dela. Então essa mensagem é para trazer você para uma grande colheita de Deus. Para uma grande bênção de Deus. Um dia um pastor falou para mim, falou assim, pastor, eu falei que na minha igreja esse ano vai ser um ano da colheita. Eu falei, mas explica para o povo. Porque nem toda colheita é boa. Porque depende muito da semente que foi o quê? E tem gente que acha que vai colher coisa boa se plantando coisa ruim. Então abre os olhos do povo, traz o povo para o concerto e fala para eles, vocês querem colher o quê? E aí a pessoa vai decidir o que ela quer colher, é verdade ou não é? Ela vai decidir, porque ela é inteligente, ela vai decidir. Então essa palavra veio para isso. Deus se lembrou, Zacarias, Deus se lembrou, Deus se lembrou, Deus se lembrou,
Deus se lembrou. E se Deus trouxe essa mensagem falando dos dois polos, é porque Deus está querendo apagar um deles. Porque Deus não tem prazer nem na morte do ímpio, você quer saber? Deus não tem prazer. Deus não tem prazer, irmão, de ver uma pessoa colhendo coisas ruins. Deus não tem prazer. Por isso que antes da colheita vem a repreensão. Antes da colheita, o Senhor nos chama para um concerto. Nessa noite Deus mudou muito a mensagem aqui. Eu me sinto muito guiado pelo Espírito de Deus e muita vontade aqui hoje. Eu sei que Deus, Ele ama vocês. E eu sei que essa palavra veio para nos posicionarmos. Porque a chuva vai vir. A bênção vai descer. E que seja bênção de verdade na sua vida. Que a maior alegria que eu vou ter é de você chegar aqui e falar: pastor, eu quero contar um testemunho do que Deus fez na minha vida. Eu mudei minha semente. E a minha colheita também mudou. Zacarias, Deus se lembrou. Vamos orar? Fique em pé, por favor. Aleluia. Glória a Deus. Deus é tremendo. Feche seus olhos. Vamos cantar aquela minha música lá, Lucas? Hã? Vamos? Então vamos cantar. Minha música não, é música de Jesus, né, irmão? Vamos cantar essa música e a gente vai orar. Deus vai abençoar bastante a nossa vida aqui. Feche seus olhos em nome do Senhor Jesus. Pai, nós aqui estamos sobre a sua presença, sobre o mover do teu Espírito Santo. Aleluia, Pai. A primeira oração hoje é a oração do concerto. Fazer valer na nossa vida a tua misericórdia. Fazer valer na nossa vida, meu Deus, a tua graça. Em nome de Jesus. Aleluia. Se o meu povo que me chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, se o meu povo se converter dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, dos céus perdoarei, dos céus eu sararei a sua terra. Dos céus eu ouvirei, dos céus perdoarei, dos céus eu sararei a sua terra. Se o meu povo que me chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar, se humilhar, orar, buscar a minha face, se o meu povo se converter dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, dos céus perdoarei, dos céus eu sararei a sua terra. Dos céus eu ouvirei, dos céus perdoarei, dos céus eu sararei a sua terra. Deus, firma a tua aliança, me escolha como casa, me separa para ti. Deus, sou tua morada,
santifica minha vida, ó Senhor. Deus, firma a tua aliança, me escolha como casa, me separa para ti. Deus, sou tua morada, santifica minha vida, ó Senhor. Oh Deus, firma a tua aliança. Eu quero ter essa aliança, eu quero. Me escolha como casa e me separa para ti. Deus, sou tua morada, santifica minha vida, ó Senhor. Santifica minha vida, meu Senhor. Santifica, Deus. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas. Oh Deus, pecados conscientes e inconscientes, por ações, omissões, intencionais e não. Oh Deus, nós oramos diante de Ti, Tu és o nosso Pai. E estamos aqui porque o Senhor não resiste a um coração quebrantado, Deus. O desejo que temos é de cumprir, meu Deus, a Tua palavra. O apóstolo Paulo dizia: o que eu não queria fazer, eu fazia. E o que eu queria fazer, eu não fazia. Ah, meu Deus, às vezes essa pessoa está dentro dessa luta grande aí, Deus. Essa pessoa está clamando, essa alma está clamando. Essa pessoa está dizendo: Deus, eu preciso fortalecer essa área da minha vida, Pai. Deus, me ajude. Olhe, Deus, com seu olhar de amor. Olhe, Deus, com seu olhar de misericórdia, para que possamos, meu Deus, oh Pai, usufruir mesmo desse evangelho da graça, porque o Senhor diz: não se prive da graça de Deus. Oh, use a graça de Deus, use a graça de Deus. Isso. Se tiver que se arrepender, se arrependa. Se tiver que se reconciliar com Deus, essa é a hora, esse é o momento. Se tiver que perdoar, perdoe. Abra o seu coração para viver o evangelho do reino, o evangelho de princípios, o evangelho de obediência, o evangelho de recompensa. Aleluia. Porque Deus se lembrou, Deus se lembra. Deus se lembra, nada passa desapercebido aos olhos do Senhor. Ah, Pai, se um dia, diga para Deus, se um dia eu prejudiquei alguém, se um dia eu fiz o que eu não deveria de fazer, que o Senhor me perdoe, Senhor. E que o Senhor abençoe aquela pessoa. E que essa pessoa, onde ela estiver, meu Deus, que ela me perdoe também. Assim também eu perdoo aqueles que me devem, aqueles que fizeram algo contra mim. Meu Deus, eu quero te servir com o coração limpo, porque bom é o Senhor para com os limpos de coração. Só os limpos de coração é que verão a Deus. Eu quero ver o Senhor na minha casa, eu quero ver o Senhor na minha vida, eu quero ver o Senhor na minha família, eu quero ver o Senhor operando, eu quero ver o Senhor se manifestando, eu quero ver o Senhor, meu Deus, fazendo maravilhas em nome de Jesus. Eu quero ser essa Filadélfia que o Senhor falou, meu Deus. Eu quero estar debaixo das suas asas. Eu quero habitar no esconderijo do Altíssimo, e a sombra do Onipotente descansará. Meu Deus, nós sabemos também que todo trabalho no Senhor não é vão. Ah, meu Deus, assim como aquela semente veio, ó, aquela semente boa, Deus, no momento de dificuldade, no momento de terra seca, no momento de deserto, no momento de aflição da vida, aquelas sementes vieram, meu Deus, e trouxeram a grande colheita, a grande recompensa, Deus, em nome de Jesus, meu Pai. Oh, aleluias.
Deus, 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 opera, abençoa esse povo. Deus, abençoa esse povo. Derrama da tua chuva, derrama das tuas bênçãos, derrama das tuas maravilhas, e que todo mal caia por terra em nome de Jesus. Todo pensamento ruim, todo pensamento, meu Deus, que nos coloca contra os céus, todos os pensamentos de dúvidas, todo pensamento, meu Deus, de dúvida, todo pensamento que vem para tentar atrapalhar nossa caminhada com Deus, caia por terra, porque nada vai nos separar do amor de Cristo, nada vai nos separar do amor de Deus, nem a tribulação, nem a fome, nem a nudez, nada, 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 nem as aflições, nada, nada vai nos separar do amor de Deus, porque fiel é aquele que prometeu. Aleluia. Receba essa bênção. Zacarias é a palavra liberada hoje para nós. Zacarias é a palavra liberada para nós. Zacarias é a palavra que Deus está dando para a igreja. Zacarias, Deus se lembrou. Deus se lembrou de Ana. Deus se lembrou. E Deus se lembra de você. Receba a bênção de Deus. Quando Deus nos chama para nós nos arrependermos, nós respondemos para Deus: eu concordo, eu quero viver, Senhor, o que o Senhor tem para mim. Então firma mesmo, Deus, pode firmar a tua aliança, a aliança que o Senhor firmou com Abraão, quando o Senhor disse: a minha parte da aliança é essa, a tua parte anda na minha presença, e a minha parte da aliança eu vou fazer de você um pai, de uma multidão de povos, de uma multidão de nações. Então confirma, então confirma a tua aliança, Deus. Eis aqui um coração sincero que quer te servir, Senhor. Eis aqui um coração sincero que quer andar na tua presença. Essa oração da tua igreja, Senhor. Essa é a oração do teu povo. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus, firma a tua aliança, me escolha como casa, me separa para ti. Deus, sou tua morada, vem santifica a minha vida, ó Senhor. Pode aplaudir o Senhor, igreja. Deus, firma a tua aliança, me escolha como casa, me separa para ti. Deus, sou tua morada, vem santifica a minha vida, ó Senhor. Deus, 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 firma a tua aliança, me escolha como casa, me separa para ti. Deus, sou tua morada, santifica a minha vida, ó Senhor. Santifica a minha vida, ó Senhor. Santifica a minha vida, meu Senhor. Aleluia. Eu quero fazer um ato de fé com vocês agora. Eu não fiz ontem, não fiz de manhã, mas senti de fazer agora. Quando Deus nos deu esses 3 dias, Ele falou que era 3 dias de bênçãos, mas Ele não falou o que Ele ia fazer. E a gente tem que estar na direção do Espírito Santo. E eu vou fazer sobre a palavra de Deus. Eu vou liberar uma bênção muito forte sobre a sua vida agora. Vocês já ouviram falar de um homem chamado Boaz na Bíblia?
Esse homem era pobre ou era rico? O que ele mexia? Com o que ele mexia? Com trigo. Não, pode deixar aqui. Pode deixar até aqui, Felipe. Vai até bom você ter. Coloca aqui assim, que aí vai me facilitar. O que ele mexia? Diga assim, com trigo. Agora coloca aí, Ruth 3:11. Você vai pirar agora. Você tem fé? Não vou pedir nada para você não, vou te dar. Até porque você não tem nada para me dar. Não, pastor, não. O que vem de você, seja para o altar, ou seja para qualquer pessoa, não vem de você, vem dele, tudo é dele. Quem acha que faz alguma coisa, irmãos, já está errado. Porque tudo vem dele, tudo é para ele, por ele e para ele são todas as coisas. Escuta isso aqui, ó. Agora, vamos ler junto, gente, para você entender. Esse versículo você vai guardar no seu coração para sempre. É Ruth 3:11. 1, 2, 3. Agora, pois, minha filha, não temas, tudo quanto disseste, te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Quem falou isso para Ruth? Diga assim, foi Boaz. Você sabe onde a Ruth estava? Deitada nos pés dele. Ele acordou e falou, minha filha. Chamava ela de minha filha. Casou com ela. Boaz traz a figura de Cristo. Ruth traz a figura da igreja. Nós vamos ler o versículo de novo, agora com esse entendimento. Cristo falando para a igreja. Amém? Agora, pois, minha igreja, não temas, tudo quanto disseste, te farei. Pois toda a cidade do meu povo sabe que és igreja virtuosa. Aleluia! E quando eu estava orando aqui agora, eu olhei para o trigo e olhei para o Antônio. E Deus falou assim, entrega o trigo. Como um ato de fé. Como resposta do pedido da minha igreja. Você crê? Então vem pegar aqui da minha mão. Vem pegar da minha mão. Deus te abençoe. 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 Deus te abençoe, meu querido. Deus te abençoe, minha irmã. Deus te abençoe. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus, sobre a tua igreja. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Te abençoe em nome de Jesus.
Te abençoe em nome de Jesus. Te abençoe em nome de Jesus. Te abençoe em nome de Jesus. Te abençoe em nome de Jesus. Te abençoe em nome de Jesus. Te abençoe em nome de Jesus. Te abençoe em nome de Jesus. Te abençoe em nome de Jesus. Te abençoe em nome de Jesus. Te abençoe em nome de Jesus. Aleluia. Te abençoe em nome de Jesus. Te abençoe em nome de Jesus. Presença me sustenta, Senhor. Levanta assim, ó. Diga: eu tomo posse da minha bênção. Diga: eu tomo posse do meu milagre. Diga: o Senhor falou comigo diretamente. Agora fala para o seu irmão: sabe por que ele falou comigo? Sabe por quê? Diga assim, ó: Zacarias, que significa eu não fui esquecido. Deus se lembra da sua igreja. Aleluia! Deus é bom, igreja. Aleluia! Tua graça me basta, agora, só mais essa. Pergunta para o seu irmão o que significa Boaz. Pergunta para ele. Ele falou? Hã? Sabe o que significa Boaz? Rapidez e força. Rapidez e força. Vai vir mais rápido do que você imagina. Rapidez e força. Pela força, pelo poder do Espírito Santo, na rapidez de Deus, Ele vai te surpreender. Pega essa palavra para você. Você não veio aqui por acaso, foi o dia da sua sorte. Tá bom? Pode sentar em nome de Jesus. O que eu faço com esse trigo? Você vai levar para casa. Você vai colocar onde você quiser. Deixa lá. Deixa lá. Deixa lá. Se você quiser tirar trigo por trigo, jogar na sua casa, deixa lá. Quando você for fazer faxina, tira, pode jogar fora, não tem problema. Já foi semeada a sua fé naquele lugar. Amém, Jesus? Não é para você idolatrar o trigo, não. Tá bom? Deixa eu perguntar, quem está pela primeira vez aqui hoje? Tem alguém pela primeira vez? Amém. Olha, quanta gente aqui pela primeira vez, gente, ó. Aleluia, hein? Glória a Deus, vocês estão trabalhando para Jesus, ó. Trouxeram um monte de gente. O que é isso, pastor? Chama resistência. Deus chamou para gerar. Tá certo? Fique à vontade de todos. Os irmãos vão passar aí. Pastor, eu trouxe meu envelope do dízimo, da oferta. Em nome de Jesus. Eu gostei desse negócio do trigo, hein, gente? Eu acho que eu vou falar com os irmãos da igreja. Deixa aí, tá tão bonito aqui. Eu acho que eu vou falar para os irmãos da igreja
que quem não pegou eu vou entregar para eles domingo que vem. Eu quero todo mundo com essa benção aqui. Verdade ou não é, gente? Oi, você quer tirar foto? Você quer tirar foto da palavra? Ah, do Pix? QR Code? É o que quer fazer? Quer tirar foto? Então tira. Esse é uma benção, Johnny, né? Você podia pagar um pastel para mim hoje, né, Johnny? Vamos lá na Afonso Pena. Você paga? Não. Eu pago a gasolina. Porque a gasolina está mais cara que o pastel, né? Como é que você fez aqui? Você tirou foto? Ah, tá, entendi. Para depois você fazer, pegar o CNPJ, depois fazer. Ah, sabe o que eu vou fazer, irmão? Vou pegar o QR Code e vou colar atrás das cadeiras aí, ó. Né? Olha só que interessante. Aí a pessoa quando senta, ou ele já vai embora, ou ele já fica. Estou brincando, está amarrado, em nome de Jesus. Mas é prático, não é? Falei que aqui é da igreja, tá vendo? Aqui é de Deus, não tem QR Code na igreja. Tem QR Code. Todo quanto é lugar tem QR Code. É para Jesus, é melhor ainda a gente abrir o nosso QR Code. É ou não é, Adriana? Aham. Aí, Felipe, aí, tá lançado o desafio. Cadê a Laurinha? A Laurinha, tá aí a Laurinha? É a Laurinha que tá aí? Não, é a Jenny. A Laurinha tá no Nova Lima, né? Tá bom. Pode colocar QR Code, todas as cadeiras. Aí eu vou falar pro povo, pessoal, tem um QR Code na sua frente? Tem, você foi premiado. Você foi premiado, pode fazer uma oferta na conta da igreja. Amém, gente? Deus ama quem dá com alegria, né? Pastor, já preparei, então traz aqui, pode colocar aqui no altar, por favor. Em nome de Jesus. Isso. Quem não ceiou ontem, pode cear hoje, tá bom? O pastor vai estar aqui para ministrar para vocês. Em nome de Jesus. Isso. Ô Marcos, vem aqui fazer a oração final, Marcos. Vou tirar o câmera aí, pode deixar a câmera aberta. Vou tirar o câmera, fazer a oração final. Faz favor, querido. Aí o filhão dele, o Heitor, já foi lá. Como é que é, pai, que faz aqui? Eu te ajudo aqui, né? Já. Dá um microfone pro Marcos, por favor. Marcos é o obreiro da nossa igreja. Está sempre ajudando a gente. O esposo da Nayara, pai do Heitor. E vai fazer uma oração pedindo para Deus que te leve em segurança. Fique em pé, por favor. Olha, terça-feira tem culto, quinta-feira tem culto. E no final de semana, domingo, já está ligado aqui na terra pela inspiração que Deus me deu. Eu vou falar com o povo essa semana para que todos estejam com um trigo no seu lar, como ato de fé. Amém, Jesus? Você ora por nós então? Feche seus olhos, receba a oração em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, te louvo, te agradeço, Senhor, por essa palavra, que eu creio, Senhor, que saiu direto do coração do Senhor para os nossos corações, ó Pai querido. Ó Senhor, que possamos ser terras boas, férteis, preparadas, aptas a receber essa semente tão preciosa que é a Tua palavra, Senhor. Ó Deus, nesse momento, eu libero uma bênção de proteção para o Teu povo. Leva-os em paz e segurança, livrando-os de todo o mal, Senhor. Que eles possam ter uma semana abençoada, debaixo da Sua santa e amada proteção. E quem crê, diga amém.